E aí, meus queridos, Bruno Martins de volta aqui nas redes sociais. Já vai mandando os dedinhos aí, curtindo e compartilhando. Sabe por quê? Hoje nós vamos falar sobre o medo. Eu vou te passar aqui o segredo para você deixar de sentir medo. Compartilhe no seu stories, comente, raciocina comigo. Quantas pessoas que você conhece que tem medo de alguma coisa? A única coisa que você tem que fazer para ajudar essas pessoas é compartilhar, marque no seu stories, compartilhe no seu stories esse vídeo e eu vou repostar todo mundo. Vamos lá. 98% das pessoas têm medo. Mas Bruno Martins, medo de quê? Medo da morte, medo de não ser amado, medo da pobreza, medo do fracasso, medo da doença, medo de não dar conta de criar os seus filhos, medo de fracassar na vida, medo de ser julgado pelas pessoas, medo de não prosperar. 98% da raça humana sente medo. E o medo de fato te paralisa daquilo que você nasceu para ser. Mas Bruno Martins, o que eu tenho que fazer para deixar de sentir medo? Eu quero falar com você que está me assistindo. Quantas vezes você deixou de fazer tantas coisas com medo? Medo da pandemia, você não tem coragem de sair para a rua. Medo de não ser amado, você não tem coragem de se declarar para a pessoa que você ama. Medo de não dar conta de criar os seus filhos. Eu tenho certeza que na hora que você vai deitar, você sente medo. Você tem medo de ser julgado pelas pessoas. Você tem medo de abrir o seu comércio, medo de empreender. Você morre de medo e o medo trava suas duas pernas, seus dois braços e você chora de tanto medo. De fato, para você deixar de sentir medo, eu quero falar para você que a água que você bebe não vai matar a sua sede. O contrário do medo é a coragem. Quem tem medo não tem coragem. Quem tem coragem não tem medo. Mas para você ter coragem, você precisa de ter confiança. Não tem como você ter coragem de fazer alguma coisa, de colocar para fora, de fazer mesmo, de deixar de ter medo sem ter confiança. Você tem que confiar para você ter coragem e para você não ter o medo. Só que para você ter confiança, você precisa acreditar. Como que você vai ter confiança em alguma coisa sendo que você não acredita em nada? Ou se o tanto que você acredita não é suficiente. Só que para você acreditar, você tem que ter fé. Primeiro você tem fé. Não existe fé sem imaginação. E imaginação, você corta a palavra imaginação, o final dessa palavra, ação. Então não existe imaginação, não existe fé sem imaginação e sem a ação. Entende? Por isso que o tão conhecido Salmo 23 diz, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. Na verdade, eu não estou falando que você não tem fé e que nem não acredita no Criador. O que eu quero falar para você é que a fé que você tem não é suficiente para vencer os medos que você tem dentro do seu coração. Seria como se você ficasse uma semana sem beber água. Uma semana inteira sem beber água. Você ia ficar insuportável com tanta sede. E quando você fosse beber água depois de uma semana, 4 dias que seja, você iria beber apenas esse tanto de água. Um dedo de água. Essa água não vai matar a sua sede. Da mesma forma, é a sua fé. Não é que você não tem fé. A sua fé está pouca. E para Deus, e principalmente para você, ela é insuficiente para matar a sua sede. Para que você possa acreditar, confiar, ter coragem e não ter medo. A partir de hoje, não se envergonhe, pratique a sua fé, pratique a sua confiança, a sua coragem, comece a acreditar e encha
o seu coração de fé, para que a sua coragem seja suficiente para você vencer o seu medo. Pegou essa chave aí?